não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Está pedida há muito mais tempo. E porque hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Tá? Porque eu vinha para cá. O Eduardo, eu sei que ele é um homem feliz, um homem realizado. Porque ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo. E isso o torna uma pessoa especial. Ele tem a alegria 24 horas por dia, 365 dias no ano, de ser o prefeito da mais bonita, da mais fantástica cidade. Ele disse, e eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias. E não é da Via Láctea, é de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Uma galáxia especial. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que criança, o Dia da Criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro. Eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro. Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas. Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Eu vou te falar o que eu acho fantástico. Eu tinha de sair de Zurique, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? De Zurique eu... Agora, Desculpa. Pode continuar. Posso continuar? Vai. Por favor, estamos no ar, estamos ao vivo. Ah, estamos ao vivo, então me desculpa. Eu não tô me... Eu não... A senhora está se sentindo mal? Não, vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok. Só uma coisa, Dilma, pede pra sair! Porque em Vidas Secas, né, está retratado todo o problema da miséria, da pobreza, da saída, né, das pessoas do Nordeste para o Brasil. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí
e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Você usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita, né? Mais bonita, o gênio fora da garrafa. Eu usei já uma coisa assim mais usual, que é a pasta de dente fora do dentifrício. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam... Nós achamos que é importante a participação dos países emergentes e desenvolvidos na governança, tanto do Fundo Monetário como do Banco Mundial, e também temos um posicionamento muito claro a respeito da necessidade de cada país do mundo dar uma contribuição no que se refere ao crescimento econômico de todos os países do mundo. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, tá? Porque eu vinha para aqui. Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Só através da educação que nós vamos estabilizar. E educação de qualidade. Senão você não estabiliza. Ou então a pessoa fica lá. Então, discutiam muito porta de saída. A grande porta de saída é uma porta de entrada, é a educação. A gente faz esses ajustes e correções para garantir que tenha mais oportunidade para os brasileiros e as brasileiras, porque nós iríamos acabar gente, eu engasguei comigo mesma. Por que nós vamos acabar e não expandir programas da importância do Minha Casa Minha Vida? Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro, está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro, do Sandor Marai. O livro chama As Brasas. Mesmo, As Brasas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, furacão não. Em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. Senhoras e senhores, eu quero começar contando uma história para vocês de uma mulher que estudou somente até a 5ª série ginasial. E, aliás, a 5ª série do curso fundamental.
porque vivia na roça com mais 9 irmãos e não teve condições de continuar estudando. Mas essa mulher, eu vou tratar dela na próxima cerimônia que eu vou participar aqui em Campinas, que é a formação do Bolsa Família. Presidenta, como é que foi a conversa? Olha, a conversa foi uma conversa muito interessante. A primeira coisa é que eu era a primeira a ser recebida depois da entronização. E, inclusive, o Papa falou, você pode falar que é a primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui. Olha, não dá para nem lembrar direito, ele é um Papa muito normal, viu? Muito. Ele fala um portunhol igual a gente. E ele entende português bem. Bem, ele não tem tradução. Uma coisa que para mim foi muito interessante, ele falou que teve um papeleiro vestido de papeleiro. Papeleiro é o nosso catador de papel. Ele trabalhava com papeleiro e teve um papeleiro aqui no dia da entronização, representando os papeleiros argentinos. E eu falei para ele que nós geralmente fazemos, como vocês sabem, o nosso Natal, nós fazemos uma missa sempre na época do Natal com os papeleiros. Isso é muito interessante. Ele me disse que ele vai comparecer a Aparecida. Ele vai fazer ele vai logo depois da grande participação dele ir em Aparecida, e até me lembrou que em 2007 ele esteve em Aparecida, me deu inclusive um livro que é a síntese do que eles fizeram em Aparecida em 2007, que foi uma conferência de bispos latino-americanos. E me disse assim, você não lê tudo porque você pode se aborrecer. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Eu vou te falar o que eu acho fantástico. Eu fui para Zurique e para Davos. E tinha uma estrutura em Zurique e Davos. E não comparem o gasto em Zurique ou na Suíça com o gasto em Portugal, tá certo? Não vamos comparar. Agora, interessante que foram procurar meu gasto lá em Portugal e não em Zurique. A minha estrutura, aliás, até vocês lembram, houve aquela crítica violenta ao Aerolula, vocês lembram disso? Bom, o avião chamado Aerolula, ele não tem autonomia de voo, ao contrário dos aviões do México e de outros países, da Argentina. Aqui você vai achar vários aviões com maior autonomia que a minha. Eu, para ir, faço uma escala. Para voltar, eu faço 2, para voltar para o Brasil. Neste caso agora, nós tínhamos uma discussão. Eu tinha de sair de Zurique, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? E eu quero adentrar pela questão da inflação e dizer a vocês que a inflação foi uma conquista desses 10 últimos anos do governo do presidente Lula e do meu governo. Um país vira uma grande nação, porque uma coisa é um grande país, outra coisa é uma grande nação. Uma grande nação é grande porque sua população é grande. E nós temos a confluência de várias, múltiplas correntes, múltiplos fluxos do que é o desenvolvimento do país. Transmito à senhora Graça Machel, aos seus familiares, ao presidente Zuma e a todos os sul-americanos, sul-africanos, nosso profundo sentimento de dor e de pesar. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia
que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Muitas vezes acontece isso comigo, que eu abro um jornal e pergunto o seguinte: será que eu falei alguma coisa dormindo? Porque só isso pode explicar algumas atribuições do que eu penso. Eu não penso. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação difícil. Sempre acendeu todas as esperanças que nós temos ao ver a possibilidade de um empreendimento não usual, não comum, revolucionário. Porque conviver com o aeromóvel ali em frente do Parobé e sabendo que se tratava de uma tecnologia diferenciada, despertou ao longo desse tempo um certo parentesco, eu acho, entre os moradores de Porto Alegre e o aeromóvel. O aeromóvel é um pouco de cada um de nós e ele tem aquela familiaridade que as coisas com as quais você convive durante muito tempo despertam numa pessoa. Então, no passado, nós tivemos um momento durante a Guerra Fria que havia bipolaridade. Depois houve aquele momento em que o pensamento único e uma proposta de unipolaridade parecia ter se adonado do mundo. Nós agora vivemos numa outra circunstância histórica e que é muito importante que a gente entenda, que é o multilateralismo. No multilateralismo, você constrói consensos históricos. O que é consenso histórico? É o consenso possível num determinado momento histórico. O consenso possível é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Se hoje é possível ter este consenso, é porque as nações evoluíram até ali. Isso não significa que, a partir dali, os países não podem ter suas próprias políticas. E dizer do meu imenso prazer de estar aqui, mais uma vez, no Ceará. O Nordeste e a seca são um problema. Jamais houve uma atitude correta em relação a essa situação. Ao longo dos anos, sobre essa situação que é a questão da existência de um fenômeno climático nessa região do país. E de um lado é um desafio e de outro é um direito do cidadão que aqui veio, aqui povoou e aqui não só fez tudo isso, mas inaugurou o Brasil. Não vamos esquecer aonde o Brasil começou. Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro, do Sándor Márai. O livro chama As Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque eu consigo ler no domingo. Chegou aqui uma mensagem da Lara Salles, da Paraíba, de 16 anos. Ela está preocupada com o desmatamento da Amazônia. Todos nós, né? Faz muito bem, viu? É uma coisa muito boa, viu, Lara? Porque é algo que a gente tem de se preocupar, de fato. Nós, inclusive, lá em Copenhague, fomos os que tiveram a posição, eu acho que em termos da mudança do clima, mais consequente.
O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. No meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Dilma Rousseff. A única área que eu acho que ela vai exigir muita atenção nossa, e aí eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área. Que letra D de dado? Eu diria assim, como uma espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. A única área que eu acho que vai exigir muita atenção nossa, e aí, eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área D. Na área, eu diria assim, como uma espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. Dilma Rousseff. Em saneamento, nós estamos investindo no PAC 1 bilhão e 700 milhões. Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar, não, está em andamento. Tem obras que vai durar para depois de 2010. Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projetos do que nós já podemos fazer 11, 12, 13, 14, por que não?